presidente do famoso 13 Futebol Clube. Qual a avaliação aí? Deu uma guinada, não foi, Raiz? Qual a avaliação aí Água por vinho. sobre esse campeonato paraibano que ser reavaliado? Foi o Campeonato Paraibano, é hoje, na minha leitura, um dos campeonatos mais difíceis que tem no Brasil, principalmente na região Nordeste. Porque você tem, hoje, poucos estados, né, você tem 4, 5 equipes que de fato disputam o título. O Paraibano hoje é um deles. Pernambuco hoje você tem, chegou a quarta equipe agora, que é o Retrô. O Sergipano você tem 3 equipes. Né? O Alagoano você tem 3 equipes, o Baiano você tem 2 equipes, o Cearense você tem 2 equipes, do Maranhão você tem 2 equipes, do Piauí você tem 2, 3 equipes. Paraibano hoje tem 5 equipes que disputam e que tem capacidade de investimento. E obviamente isso fez com que o campeonato se tornasse cada vez mais difícil, porque você hoje tem 13 campinenses, você tem Botafogo, você tem Souza e você tem o Serra Branca com forte capacidade de investimento. Então o campeonato onde você tem 10 equipes e 5 disputam de fato o título, obviamente você faz com que esse campeonato se torne muito difícil. E qualquer erro que você possa cometer, você corre o risco de ficar fora de uma final ou até mesmo ficar sem calendário, como aconteceu com o Campinense já de forma precoce, que não conseguiu, 105 times, apenas 4 se classificam, um desses 5 provavelmente todo ano vai ficar de fora. Esse ano foi o Campinense, no próximo ano pode ser o Souza, pode ser o 13, pode ser o Botafogo, pode ser o próprio Serra Branca. Então isso vai acontecer de forma recorrente. Né? Então assim, é difícil. Né? No caso especificamente do 13, a gente sofre de uma questão que eu tenho dito de forma recorrente, a nossa limitação de investimento é muito grande face ao volume de dívida que a gente herdou. 13 só de trabalhista, está consignado em RJ, são mais de 33 milhões de reais, né? Consolidado em RJ, né? De dívida trabalhista. Então isso limita muito a capacidade de investimento do time, né? E obviamente de forma prudente a gente faz aquilo que está dentro das possibilidades de fazer, para que amanhã a gente não aumente o tamanho dessa dívida, porque se for fazer de acordo com a vontade, exclusivamente com a vontade, você faria um time milionário. Mas e aí, para fazer frente a esse pagamento, como é que você faz? E dentro dessa realidade, o que esperar da Série C? Veja só, a gente está montando, já começamos a fazer alguma contratação ali, renovando de forma pontual algumas posições. A nossa expectativa é que a gente faça uma boa Série D, né? Para ter calendário aqui. A gente faça uma boa Série D. O fato da gente não ter calendário garantido para o próximo ano, isso jogou uma responsabilidade maior ainda na disputa esse ano da Série D. Né? Vamos fazer de tudo para a gente fazer uma boa Série D, especialmente na fase de grupo. Passada a fase de grupo, começa o chamado mata-mata, que aí é uma outra competição cheia de particularidades. O ano passado a gente conseguiu ir até o terceiro mata-mata, que dava exatamente, era o chamado mata-mata de acesso. Você veja, o ano passado foi um ano onde o 13 estatisticamente teve uma das melhores performances nos últimos 30 anos. O 13 teve uma sequência de vitórias no estadual, de 7 vitórias seguidas. Fazia 40 anos que o 13 não conseguia. O 13 liderou a chave na Série D, da primeira à última rodada. Fizemos a terceira melhor campanha do Brasil, entre 64 clubes. E no terceiro mata-mata, no jogo de ida, 30 minutos, o time criou instabilidade, levou 3 gols, depois conseguiu fazer um. No jogo de volta a gente não conseguiu tirar e fomos eliminados. Então o futebol tem isso e não tem como você prever isso. E é uma coisa que, eu digo sempre, a diretoria ela trabalha até o momento que o time entra em campo. Depois que o time entra em campo, o papel da diretoria fica resumido à condição do torcedor como qualquer um outro. Torcendo que a bola entre ou não entre. Né? Entre a favor ou não entre contra. Então assim, são situações que fogem do nosso controle, mas a gente precisa ter tranquilidade, né, serenidade para tentar, dentro das possibilidades, tentar levar o 13 à melhor condição possível. Eu acho que a gente vai fazer uma boa Série D, eu estou confiante no trabalho que está sendo formado, né? E se Deus permitir, conseguindo classificar, vamos aí por mata-matas para ver se esse ano a gente consegue subir. No ano do nosso centenário seria um grande presente. Só para fechar, a questão da SAF, o 13 não está como prioridade ainda. A gente está trabalhando
essa possibilidade ali de SAF é uma necessidade. A gente entende que não tem como 13, ou os clubes de um modo geral, sobreviver fora desse cenário de SAF, porque você tem mergulhado em dívidas passadas, isso limita a capacidade de investimento presente e futuro. Como é que o 13 vai pagar uma dívida de 30 e tantos milhões só de dívida trabalhista? Mesmo em RJ, mesmo que eu reduza essa dívida para 8 milhões, que é o que a gente vai, inclusive está marcado para julho agora, a Assembleia de Credores, mesmo que eu reduza essa dívida para 8 milhões, como é que o 13 vai pagar 8 milhões de dívida? Não tem capacidade de investimento para isso. Então, assim, a gente precisa de uma SAF, né, para fazer frente a essa dívida remanescente, fazer os investimentos no PV. Uma coisa que eu mais desejo na vida é que o 13 voltasse a jogar no PV. Mas hoje a gente não tem condição de fazer os investimentos que o PV precisa para que a gente volte a ter jogo. O PV, investimento ali hoje não é menos de 2 milhões de reais para fazer com que o PV volte a ter jogo. Que aí você precisa refazer grande parte da arquibancada geral, é aquela que fica por trás do gol. Nós não temos condições para isso. Como também a gente precisa de um centro de treinamento, né, que tanto melhora a condição do time profissional, como também dê melhores condições ao trabalho da base. Tudo envolve investimento que a associação não consegue fazer, porque não tem recurso, e através da SAF você conseguiria garantir. Afora o investimento direto no time para torná-lo, obviamente, mais competitivo.